Esse é o nosso módulo de Brasil Colônia e nessa aula nós vamos falar sobre período pré-colonial. Então, com a descoberta do novo caminho para as Índias, o comércio de especiarias transformou-se numa preciosa fonte de riquezas para Portugal. Lisboa, que era a capital desse lucrativo comércio, destacava-se pela agitada vida econômica, e nessa época, quando a atenção dos portugueses estava voltada para o comércio oriental, deu-se o que a gente vai chamar até algum tempo atrás de descobrimento do Brasil. Então, após as primeiras expedições, os enviados da coroa portuguesa perceberam então que não seria possível obter no Brasil lucros fáceis e imediatos. Então, de início, eles não encontraram jazidas de ouro, não encontraram especiarias como noz moscada, como canela, como cravo. Então, eles começam a focar os seus esforços nessas rotas comerciais aqui, que era o que dava dinheiro para Portugal naquele momento. Embora houvesse no litoral grande quantidade de pau-brasil, no que se extraía tinta corante para tecidos, o lucro gerado pela exploração dessa madeira seria menor do que o então vantajoso comércio de produtos africanos e asiáticos. Por essas razões, do ano de 1500 até 1530, o governo português limitou-se a enviar à colônia americana algumas expedições marítimas destinadas principalmente ao reconhecimento da terra e à preservação da sua posse. Só depois desse período é que houve o início efetivo do processo de colonização portuguesa no Brasil. Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre as primeiras expedições portuguesas em solo brasileiro. Então, essas expedições elas vão acontecer nesse período, né, de 1500 a 1530, e a primeira expedição importante vai ocorrer no ano de 1501, e quem vai comandar ela é o Gaspar de Lemos. Ele vai explorar grande parte do litoral brasileiro e vai dar nome aos principais acidentes geográficos. Opa, geográficos, certo? Então, o que são acidentes geográficos? São ilhas, são rios, são baías, certo? Então, esses são os principais acidentes geográficos que o Gaspar de Lemos vai dar nome. Já em 1503, quem vai comandar as expedições portuguesas por aqui vai ser o Gonçalo Coelho. E ele vai organizar essas expedições em função de um contrato assinado com o governo de Portugal e um grupo de comerciantes interessados na exploração do pau-brasil. Então não é porque a gente está dentro do período pré-colonial que a gente não vai ver a exploração aqui. Tá? Muita gente acha que no período pré-colonial não havia exploração. Havia sim, e o principal produto de exploração era o pau-brasil. E a principal pessoa, né, que participou aqui dessa expedição do Gonçalo Coelho vai ser um cara chamado Fernão de Noronha. É ele que vai dar nome à ilha hoje que a gente conhece, Fernando de Noronha, tá? Já em 1516 e em 1520 vai acontecer algumas expedições comandadas pelo Cristóvão Jacques, chamadas de guarda-costas, ok? Elas foram organizadas para tentar combater o contrabando de pau-brasil feito por outros comerciantes europeus, como os franceses. Só que essas duas expedições não foram bem sucedidas por conta do tamanho do litoral. Né? Então, o nosso litoral ele é muito grande. Então, enquanto eles estavam no lugar, os franceses já estavam em outro há muito tempo, levando embora o nosso pau-brasil. Certo? Bom, no período pré-colonial, pessoal, vai haver sim exploração de riquezas. E a primeira exploração de riquezas, como eu já citei na aula, é a exploração do pau-brasil. E essa árvore, pessoal, ela tinha uma cor de brasa, né? Ela tem uma cor vermelha no interior ali do seu tronco, e eles conseguiam tirar um corante vermelho muito valioso, uh, e que
era muito valioso ali na Europa e que representava, né, era símbolo de poder, tá certo, pessoal? Então, quem usava a cor vermelha eram as pessoas da nobreza, era um símbolo de poder, tá? Então, essa árvore era muito abundante no litoral, na faixa que corresponde hoje ao estado de Pernambuco, até mais ou menos a cidade de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Antes da conquista da América, os europeus compravam pau-brasil no Oriente. A partir do século XVI, vai se tornar mais lucrativo extraí-lo do Brasil. Tá? Então, já no século XVI, nos primeiros anos da exploração da colônia, o pessoal vai começar a levar pau-brasil daqui para a Europa, ao invés de pegar lá na Ásia, lá na África, certo? O rei de Portugal, então, ele não vai demorar e vai declarar a exploração do pau-brasil monopólio da coroa portuguesa, e isso significava que ninguém poderia retirá-lo das matas brasileiras sem a prévia permissão do governo português e pagamento de tributos correspondentes. Ainda assim, os ingleses, os espanhóis e principalmente os franceses, eles retiravam pau-brasil clandestinamente aqui do nosso litoral. A primeira concessão da coroa portuguesa para a exploração do pau-brasil vai ser dada ao comerciante português Fernão de Noronha, desculpa, já no ano de 1502, então um ano antes da expedição comandada ali pelo Gonçalo Coelho. Os seus navios foram os primeiros a chegar na ilha, que mais tarde vai receber o seu nome. Os comerciantes de pau-brasil eram chamados de brasileiros, o termo que com o tempo perdeu seu sentido original e passou a ser utilizado amplamente para designar os colonos nascidos no Brasil. A extração do pau-brasil dependia do trabalho dos índios. Então, olha aqui, nós estamos falando já da força de trabalho indígena, que derrubavam, né, as árvores, eles cortavam elas em toras e carregavam até os locais de embarque nos navios. Esse trabalho, a princípio, era conseguido de forma amigável por meio aqui, ó, do escambo, ou seja, troca de produtos de quinquilharias, de muambinhas, né, de muambas, em troca de trabalho, né? Então, eles trocavam ali uma série de objetos, né, como pedaços de tecidos, anzóis, espelhos, às vezes facas e canivetes, em troca do trabalho dos índios. E eles derrubavam as árvores com os machados fornecidos pelos europeus. Lembrando que nessa época os indígenas quase não exploravam a mineração, então eles não tinham ali machados, né, ferramentas de ferro, era tudo de pedra. Então os europeus traziam ali machados de ferro e os indígenas trabalhavam para eles em troca do escambo. Outra questão era que a exploração do pau-brasil ela tinha um caráter predatório, então ela demandava em certa medida um comportamento nômade. Então os exploradores deslocavam-se pelas matas litorâneas à medida que a madeira ia se esgotando. Por isso, essa atividade não deu origem a núcleos significativos de povoamento, foram construídas apenas algumas feitorias em determinados pontos da costa, onde a madeira era mais abundante para armazená-la e protegê-la dos ataques de franceses e de tribos hostis. Então é isso, pessoal. Esse é o período aí pré-colonial e eu vejo vocês na próxima aula. Até daqui a pouco.